Na aula de hoje nós vamos entender melhor o que é taxa de retorno nominal e o que é taxa de retorno real, tá? E além da gente entender, a gente vai aprender a diferenciar e saber qual é a mais importante para os investidores. Vamos começar vendo aqui o que é taxa de retorno. Bom, taxa de retorno nada mais é do que um instrumento utilizado para medir a valorização de um determinado investimento, assim como o recebido de uma renda durante a posse dessa aplicação. Vou te dar um exemplo. Supondo que você investe em um ativo com R$1.000 e após um ano você resgata ele com R$1.100. Você pode se dizer que você teve uma taxa de retorno de 10% ao ano, ou seja, você ganhou R$100, que significa 10% dentro de um ano. Então a sua taxa de retorno foi 10%. O cálculo dessa importante métrica financeira pode ser utilizada para qualquer investimento financeiro, como imóveis, derivativos, títulos públicos, ações, ou seja, qualquer investimento em financeiro, você pode utilizar essa métrica e deve utilizar essa métrica, que é muito importante que você saiba qual é o retorno que você está tendo em cada investimento. Aliás, o que é importante para o investidor? É o retorno do dinheiro que você deixa ali investido, né? E aí a gente traz aqui os tipos de retorno, de taxa de retorno que a gente tem. São basicamente dois tipos, tá? Uma taxa de retorno nominal e a taxa de retorno real. Dentro da taxa de retorno nominal, a gente vai fazer aqui uma subdivisão. Eu tenho essa taxa de retorno nominal bruta e eu tenho a líquida, tá? O que é a taxa de retorno nominal bruta? É aquele retorno bruto que a gente diz que é o cara crachá. Exemplo, vou dar um exemplo para você aqui do tesouro pré-fixado, tá? O papel do tesouro direto pré-fixado. Assim que você vai comprar esse papel, ele já vem pré-determinado lá que ele rende 6%, exemplo, tá? Tem um papel lá do tesouro pré-fixado que te dá 6% ao ano. Esses 6% é a taxa de retorno nominal bruta, é o cara crachá. A gente não viu nada, a gente não viu se tem taxa, a gente não viu se tem dedução, a gente não viu nada, tá? Ele só tá te dizendo que ele tem essa taxa de retorno. E qual é a diferença dela, da taxa de retorno nominal bruta para a líquida? A taxa de retorno nominal líquida, ela nada mais é do que a taxa bruta, já descontado as taxas e impostos. E qual taxas e impostos que tem? Taxa de administração, taxa de corretagem, carregamento, taxa de performance, o próprio imposto de renda também, tá? Então, a taxa de retorno nominal líquida é a taxa bruta. Depois que você tem o cara crachá, você vai tirar todas as taxas e os impostos, você vai ter o retorno nominal líquido, a taxa de retorno nominal líquido, ok? E Roque, o que é a taxa de retorno real? Essa é a mais importante para o investidor, tá? O seu cálculo de viabilidade e análise do risco e retorno deve ser sempre baseado na taxa de retorno real líquida, tá? Essa taxa de retorno nominal líquida, ela já é descontada a inflação. Vou te dar um exemplo aqui. Quando a gente vai fazer a taxa de retorno, eu quero saber qual é a minha taxa de retorno real. Você então primeiro tem a sua taxa de retorno nominal bruta lá, lembra do tesouro direto que a gente falou lá dos 6%? Então você está comprando o papel do tesouro de 6%, né? Do pré-fixado lá 6%. Então a sua taxa de retorno nominal bruta, 6%, é o cara crachá. Depois você vai descontar as taxas e os impostos. Quando você desconta as taxas e os impostos, você vai chegar na sua taxa de retorno nominal líquida. E, Roque, qual é a minha taxa de retorno real? Nada mais é do que essa taxa de retorno nominal líquida descontada a inflação. Por quê? A inflação é o grande corrosivo que a gente tem do poder de compra. Então, alguns investidores, eles acabam principalmente investidor iniciando, não fazendo esse cálculo de viabilidade quando você vai escolher determinado investimento pela taxa de retorno real. Eles só olham essa taxa de retorno nominal bruta. Eu vou dar um grande exemplo que acontece muito. Geralmente o investidor iniciante, ele tende a começar pela categoria de fundos de investimento, tá? E não tem problema nenhum, é até um excelente começo. Só que a primeira coisa que ele vai olhar quando ele vai pesquisar sobre um fundo de investimento é o quanto aquele fundo rendeu lá nos últimos 12 meses. Até o próprio gestor, quando você vai pegar lá o flyer explicativo, enfim, a célula explicativa lá,
ele vai enfatizar muito, ó, nos últimos 12 meses esse fundo rendeu lá X%, nos últimos tantos anos esse fundo tem a rentabilidade de Y% e por aí vai. Ele só vai dar atenção à taxa de retorno nominal bruta. Vamos supor que, ainda baseado nisso, ele escolheu esse fundo de investimento lá que estava dando 10%. Só que aí o fundo de investimento, ele tem a taxa de administração, ele tem a taxa de performance e você tem lá o seu imposto de renda. Quando você tirou tudo isso, acabou que desses 10%, a sua taxa de retorno nominal líquida, ela acabou virando 4%, ok? Então você acabou tendo um retorno líquido, uma taxa de retorno nominal líquida de 4%. Só que naquele ano, a inflação foi de 5%, ou seja, se você comprou aquele fundo achando que você ia ganhar 10%, você acabou perdendo 1% do seu poder de compra, porque a inflação desses 4% que você tinha, a inflação já comeu 5%, ou seja, você já perdeu 1%. Então, quando você vai fazer uma análise do tipo de investimento, basicamente você deveria ali pegar um investimento que te desse acima de 11%, porque você já ficaria equalizado ali com a inflação. Então, qualquer coisa que você pegasse acima de 11%, levando em conta que você teria 5% ali, 5% da taxa da inflação, né? A inflação ficou em 5% no ano, mais 6% de taxas e impostos, você teria que ter um retorno maior. Mas, geralmente, o investidor iniciante, ele se baseia muito nessa taxa de retorno nominal bruta, tá? Então, essa daqui que é a grande importância. Então, não adianta o investidor ter uma rentabilidade de 10% se a inflação ficou em 15%, foi o que eu dei no exemplo anterior. Nesse caso, ele acaba perdendo o poder de compra. Então, toda vez que você, investidor, for analisar qual é a rentabilidade, lembre-se, você precisa retirar as taxas e impostos, tá? Pegar aquela rentabilidade bruta, menos taxas e impostos, você vai ter a taxa de retorno nominal líquida e você precisa considerar a inflação dos últimos 12 meses ou a previsão da inflação para o fechamento daquele período que você está comprando. Aí sim você vai ter a sua taxa de retorno real, é o quanto realmente o seu capital vai estar rentabilizando, tá? E eu trouxe aqui também o cálculo, né? Qual é a fórmula utilizada para essa taxa de retorno real, né? Então, essa daqui é a equaçãozinha que a gente utiliza aí no mercado, tá? E aqui eu trouxe já um exemplo para ficar mais claro com essa equação. Então, nesse exemplo aqui, a gente trouxe uns juros nominais de 10% e uma inflação de 6% ao ano, tá? Todos esses daqui ao ano. O primeiro passo é você dividir os 10% e os 6 por 100, porque a gente vai trabalhar dentro da mesma casa. E você vai aplicar isso dentro da inflação. Então, aplicando isso daqui dentro da inflação, caso você olhasse basicamente ali de cara, você fala assim, não, meu retorno real seria em torno de 4%, né? Mas veja que quando a gente vai fazer realmente a nossa multiplicação, os juros reais saem em torno de 3,7. Esse daqui foi o retorno real que o investidor teve, tá? Então ele teve acima da inflação aí 3,77. Então, caso você queira, a formulazinha vai estar disponível aqui. Lembrando sempre que para o investidor a taxa que importa é a taxa de retorno real, sempre.